Fala aí, fiel, tudo certo com vocês? Mano, pode ser perseguição, a mídia pode estar mesmo contra o Augusto, pode ser tudo orquestrado como ele gosta de falar, mas se ainda sai notícia ruim sobre ele, é porque ele fez. E dessa vez, cara, simplesmente vazou 2 fotos dele, não foi uma, foram 2, lá no começo da gestão, onde ele está acompanhado dos verdadeiros intermediários da VaidBet, né, o Toninho e o Sandro Ribeiro, na sala da presidência com ele e junto também os próprios representantes da casa de apostas, provando ainda mais que esses dois têm envolvimento na intermediação da VaidBet com o Corinthians. E assim, eu só estou tocando nesse assunto de novo, né? Eu sei que muita gente já tá enjoado de ouvir VaidBet por aqui, mas eu falo isso porque no depoimento que o Augusto deu pra polícia, ele disse e afirmou com todas as letras que não conhecia nem o Toninho, nem o Sandro Ribeiro, que nunca tinha visto esses dois em lugar nenhum. E aí já não basta aquele vídeo que ele tem com o próprio Sandro no hotel, e agora ainda me vaza uma foto com ele ao lado do Sandro, o Toninho e os representantes da VaidBet, aí realmente não tem como mais defender. E outra coisa, o Armando Mendonça, hoje vice do Osmar, fez uma postagem com essa foto em seu Instagram, fazendo uma comparação entre o Augusto e o Pinóquio, que enfim, nem vou entrar muito no mérito do que ele falou, mas no final ele ainda faz um apelo para que o Augusto seja expulso do clube por tudo que ele fez. E pior que o Augusto até responde depois, imagino que foi o filho dele que postou, né, mas colocou lá a foto de Judas e postou um textinho bonito falando que sentou do meu lado, bebeu do meu vinho e tudo mais, né, não conseguiu se defender, teve que atacar porque não teve peito para defender o que foi dito. Mas resumo da ópera, fiel, sempre que o Augusto teve a oportunidade de mentir, ele mentiu. E o tempo, cara, só foi provando isso, né? Sempre que ele falava alguma coisa, tempos depois a verdade aparecia. Mas, para alguns, ele ainda tem que voltar para a presidência, porque senão, ó meu Deus, a RT vai tomar conta de novo. E aí a pergunta, será que seria mesmo tão pior assim? Será que o Augusto não conseguiu superar os caras em pouco tempo de gestão? Pelo amor de Deus, né? Bom, e outra briguinha chata que tá rolando no Corinthians também, cara, é entre Memphis Depay e o Neto. E essa é até pior porque parece uma briguinha de escola, né? Uma briga de ego, vamos falar assim. Porque basicamente o Memphis soltou uma música nessa semana aí, chamada São Paulo Freestyle, e tem uma parte da letra que ele manda um recado direto pro Neto sobre ele pagar as contas usando o nome dele, ou seja, falando mal no programa pra ter Ibope, e dizendo também que o que ele demorou 6 anos pra ganhar, o Memphis fez em 6, fazendo menção ao Paulistão que ele ganhou em pouco tempo de clube. E cara, pior que eu até colocaria a resposta do Neto na íntegra aqui, né, pelos direitos autorais e tudo mais, mas com todo respeito também, cara, é uma das brigas mais bobas que eu já vi. Ô Memphis, pelo amor de Deus, cara, você quer fazer uma música pro Neto? Pô, faz seu trabalho, irmão, vai jogar bola. Seria a mesma coisa de um corintiano, sei lá, fazer um textão pra falar o quanto o Mauro César é anti-Corinthians. É sério, você quer falar do Mauro César? Pô, pelo amor de Deus, esquece o que fulano tá falando. Se ele tá certo ou errado, o problema é dele. Joga a sua bola e mostra por que ele tá errado, meu filho. E outra coisa, você quer fazer uma música pro Neto? Faz direito, mas não fala, né? Não se compara com um cara que ganhou simplesmente o título mais importante do Corinthians na década de 90, que foi o Brasileiro. Tipo assim, tudo errado, mano. Passou vergonha no crédito, no débito, no Pix, de todo jeito. Enfim, olha o que a gente tem que viver, né, mano? Enquanto o adversário tá disputando o Mundial, a gente tá ouvindo música de Memphis mandando recado pro craque Neto. É brincadeira, cara. Pelo amor de Deus. Bom, apenas para atualizar, cara, o meu timão trouxe ontem as cifras verdadeiras que os sheiks dos Emirados Árabes ofereceram pelo Félix Torres, mais precisamente os sheiks do Al Ahly, que bateu na porta do Corinthians nessa semana, ofereceram uma proposta de incríveis 2,5 milhões de dólares por 50% do passe dele. Pois é, estão achando que a gente tá, sei lá, duro, pobre, lascado, ou aceitando qualquer migalha por qualquer um. E pior que realmente estamos, tá? A situação tá feia mesmo. Só que se fosse para qualquer outro jogador, tava bom até demais. Agora, pelo Félix Torres, cara, nós temos que lembrar que o Corinthians tem uma dívida pequena com ele, ou melhor, com o Santos Laguna, de só 5 milhões de dólares, né? Que tá no caso, inclusive, tá sendo julgado e o Corinthians deve ser condenado também. Então, não faria o menor sentido o Corinthians se livrar do Félix Torres por esse valor, por mais que a torcida deseje muito isso, e ainda assim ficar devendo. Quer dizer, ficaria sem o jogador, sem pagar a dívida e sem dinheiro pra repor. Ia ganhar onde com isso? E novamente, eu não acho que a gente vai achar 5 milhões de dólares por ele hoje em dia, tá? Por nada nesse mundo. Agora, talvez, e muito talvez, algumas atuações dele na seleção acabem salvando a nossa pele. Pode ser que apareça por conta do Félix da seleção, porque se depender do que ele faz por aqui, dos jogos que ele fez nesse 1 ano e meio de contrato, chegar uma proposta de 2,5 milhões de dólares seria como achar um bilhete premiado no lixo, falou? Enfim, já até imaginava que tinha sido nessa faixa aí, até cheguei a falar aqui no canal, mas tá aí, informação confirmada pra vocês, certo?
Bom, e quando eu falo que a diretoria tá desesperada pra vender alguém nessa janela, cara, eu também não esperava que fosse tanto, tá? Afinal, algumas informações da rádio Itatiaia e da Gazeta Esportiva também apontam que internamente a diretoria definiu um preço, fiel, de, olha só, 15 milhões de euros pra vender o Bidon nessa janela. Sim, só me dá 15 milhões, que eu acho que dá 80 milhões de reais, e é seu, toma. Como eles não querem e nem podem vender outro jogador mais importante do elenco pra fechar o caixa no azul, eles colocaram o Bidon quase que a preço de banana no mercado. Ou se brincar, nem isso, porque banana é mais caro, mas estão praticamente exalando desespero pro mercado. Tipo assim, contrata esse moleque pelo amor de Deus. E vale lembrar que no ano passado, se eu não me engano, o Arsenal teria oferecido exatamente esse mesmo valor e a proposta foi prontamente recusada. Deram até risada quando viram 15 milhões pelo Bidon e agora estão aí querendo vender o cara por esse valor. E outra, vendo isso eu até lembrei de uma fala do Augusto, acho que no podcast do Denilson, dizendo que ele tinha medo do que essa diretoria poderia fazer com o elenco para ganhar dinheiro. Poderia se desfazer de todo mundo, acabar com o time que ele montou só para não fechar no vermelho. E realmente, você colocar um preço desses num garoto que é titular e camisa 8 da seleção de base, que até ontem tinha Bayern monitorando, que é muito talentoso, mesmo que às vezes não pareça, é só uma pequena amostra do quão pequeno é o pensamento desses caras que estão comandando o clube hoje. O Augusto podia ser muitas coisas, cara, mas mau negociador ele não é. Eu tenho certeza que ele jamais assinaria uma venda como essa. E só lembrando que o Corinthians tem 90%, tá? Então ganharia praticamente tudo em cima do moleque. Mas tá aí, fazer o que, né? Se até os próprios corintianos acham que 12 milhões de euros por ele é muito, como falar que alguém de lá de dentro tá errado, não é mesmo? E quando você pensa que já era, crau, a Nike vai lá e solta essa, filhão. Proposta na mesa do Corinthians com valores, fiel, que podem chegar a 1 bi e 300 milhões de reais em 10 anos de contrato. Eu faria esse acordo. E você, Yurivet, faria esse acordo? E mais, tá? Diz o Globo Esporte que a Adidas pode até se retirar do negócio depois dessa. Filho, o jogo virou. Agora é a Nike quem tá por cima. E pois bem, diz na matéria que o Corinthians teria dado um prazo pra Nike e recebeu essa resposta com esse valor que eu citei. E a Adidas não teria gostado nada do que ouviu, tanto pelo tempo que o Corinthians está demorando para responder, quanto pelos valores também que foram oferecidos. Eles não querem igualar porque aí ficaria alto demais. E detalhe, até foi vazado também essa nova proposta que a Adidas fez de 85 milhões por ano, onde seriam 18 milhões fixos, 35 em royalties, 20 como crédito de material para comprar as camisas que vão usar nos jogos, 10 como adiantamento, pegando aqueles 100 que falaram no começo e dividindo em 10 anos, e 3 em marketing. E aí teria mais o bônus também, que seria de R$ 25 por peça extra que o Corinthians vendesse, caso passasse de 1 milhão de vendas no ano. Então acima de 1 milhão, toda peça daria mais R$ 25 pro clube. E só para deixar claro, atualmente o Corinthians vende em média 1.500 a 1.900.000 no ano e o Flamengo em torno de 2 milhões com a Adidas. Sem contar, claro, que a gente ainda tem a questão da distribuição também. Outra coisa que teria que ser discutida se eles fossem ficar. Mas tá aí, voltaram pro jogo, né? Os valores são bons. Por preferência estética, eu sou mais a Nike, sempre falei isso. Mas se for para continuar também sendo tratado do mesmo jeito que antes, aí eu prefiro pra Adidas, por mais que o valor seja menor, falou? Mas e vocês, o que acham, hein? É Nike ou Adidas agora? Pra quem que a gente vai jogar? Então, fiel, é isso por hoje. E antes de vocês saírem do vídeo, não se esqueça de deixar a curtida e se inscrever no canal, que já vai estar me ajudando demais e vai contribuir para mais vídeos por aqui, certo? Espero vocês numa próxima, tamo junto e vai, Corinthians! Want to look